Gabriel? Me veio à mente agora o caso do ladrão da cruz. No caso dele, a salvação então aconteceu de forma instantânea, né? Ele aceitou e já foi salvo. Esse é um bom exemplo para discutirmos esse tema. O ladrão na cruz, ele aceitou a Cristo nos momentos finais da sua vida. No momento que ele aceitou a Cristo, quando ele disse assim: Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. Aí Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então Cristo disse para ele que ele estava perdoado e que ele estava salvo. Em seguida ele morreu. Aí eu pergunto, por quais etapas do processo da salvação o ladrão passou? Ele passou pela justificação, mas ele não teve tempo de viver o cristianismo, porque naquele mesmo dia ele morreu. Então o processo de santificação na vida dele durou apenas, quem sabe, algumas horas. Não sabemos quanto tempo exatos. Mas no mesmo dia que ele aceitou, ele morreu. Agora, a justificação, ela é suficiente para a nossa salvação? É. Quando? Quando você não tem a oportunidade da santificação, que é o caso do ladrão na cruz. Ele a aceitou, mas ele já estava à beira da morte. Pensa numa pessoa que também está num leito de dor e às vezes lá sobre uma cama com a doença terminal, alguém prega do evangelho para ela, ela ouve de Jesus e ela se entrega a Cristo naquele momento final. Ela morre, mas ela pode morrer salva, se ela de fato se entregou a Cristo. Ela foi justificada. Ela teve tempo para viver uma vida de santificação? Não. Estava nos momentos terminais. Então a justificação é suficiente para a nossa salvação? É, quando a pessoa não tem a oportunidade da santificação. Agora, eu aceitei a Cristo como Salvador e tenho pela frente uma vida e vou viver dezenas de anos. Se essa santificação não acontecer, é porque de fato o processo de salvação ele foi interrompido por algum motivo. Então, ele tem que ser contínuo na nossa vida. É por isso que Provérbios 4,18, a palavra de Deus diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é assim, ele vai brilhando mais e mais. A pessoa se relaciona com Cristo, a pessoa conhece da palavra, ela vai praticando, ela vai crescendo em conhecimento, crescendo em graça. Isso é santificação. Jesus falou sobre esse tema e nós vamos ver mais à frente um texto que Jesus explica melhor essa questão para nós. Mas por enquanto vamos por partes. Nós somos justificados quando aceitamos a Cristo. Somos santificados no dia a dia, enquanto vivemos na presença dEle. E futuramente o que vai acontecer? Romanos 5, verso 9. Volte um pouquinho aí, um livro, já estamos aí pertinho de Romanos, no capítulo 5, e olha para o verso 9. O que Paulo escreve em Romanos 5, verso 9? Paulo diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Salvos da ira. Você viu em que tempo verbal apareceu aqui? Seremos por ele salvos. O tempo verbal foi para o futuro. Quando é que nós seremos salvos da ira de Deus? Quando vier o grande dia do juízo. Quando Jesus voltar. Quando Cristo vier para dar a recompensa. Então, a terceira etapa do processo de salvação, nós chamamos de glorificação, que será o momento em que a recompensa será dada. Essa expressão glorificação é tirada dos escritos de Paulo. E se você for para 1 Coríntios, aqui mesmo, bem à frente aí, dá uma olhadinha no capítulo 15. Nós estávamos em 1 Coríntios agora instantes atrás. 1 Coríntios capítulo 15, olha para o verso 51, página 775. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, olha o que Paulo escreveu. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que é dormir para Paulo nesse verso? É morrer, é morrer. A Bíblia compara a morte a um sono. Nós vamos ter um programa que vamos estudar só sobre a morte. Mas eu já vou antecipar para vocês
de que na Bíblia a morte é um sono. E Paulo diz assim, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então Paulo está falando de uma transformação. Aí Paulo continua, quando vai ser isso? Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, coisa rápida, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando é que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e os vivos serão transformados? Quando a última trombeta for tocada. E que trombeta é essa? É a trombeta que anuncia a volta de Jesus. E Paulo ainda diz mais, porque é necessário, verso 53, que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Então a nossa salvação no futuro nós chamamos de quê? Glorificação. O que é esta glorificação? É esse corpo pecador transformado num corpo de glória. Nós voltaremos a ter o corpo que Adão e Eva tinham quando saíram das mãos de Deus. Então a perfeição original que Deus colocou em Adão e Eva, nós voltaremos a tê-la. Então quando Jesus voltar e os salvos passarem pela glorificação, todos os defeitos desaparecerão. Todos os defeitos. Nenhum defeito físico mais existirá. Nós seremos perfeitos como perfeito era Adão e Eva quando saíram das mãos de Deus. Então, se alguém morreu faltando uma perna, um braço, cego, ele vai ressuscitar com o seu corpo perfeito e com a sua visão perfeita. Os salvos. Os ímpios não passam por glorificação. Só os salvos. Uma pessoa morreu e tinha uma doença gravíssima, morreu por um câncer. Ele vai ressuscitar sem nenhuma doença. Perfeito. Paulo está dizendo, o nosso corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E qual é a mudança mais acentuada que vai acontecer? A nossa tendência para o pecado, que nós herdamos por causa do erro de Adão e Eva, ela deixará de existir. Nós não mais teremos tendência para o mal, para o pecado. Essa natureza pecaminosa, ela vai ser arrancada de nós na glorificação. Sim, Vanessa? Pastor, uma pergunta. Meu pai faleceu muito novo, com 22 anos, morreu afogado. Até onde eu saiba, ele não teve a chance de conhecer a Cristo. No caso dele, como que vai ser essa volta? Somente Deus vai saber se ele vai ser salvo ou não. E nós vamos ver esses entes queridos sendo ressuscitados, né? E passar por essa glorificação? Leia comigo um texto na sua Bíblia aí, no livro de Atos. Volta um pouquinho, nós estamos em Coríntios, né? Volta para Atos capítulo 17 e dê uma olhadinha no verso 30. Leia para mim você no microfone, por favor. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Uma pessoa morreu sem conhecer muita coisa do Evangelho. O que nós não conhecemos, Deus nunca cobrará de nós. Porque se Deus cobrasse de alguém algo que ele não aprendeu, Deus não seria justo. Agora, todo ser humano, quando ele morre, ele teve algum grau de conhecimento. E ele vai ser julgado por esse grau de conhecimento. A Bíblia que ensina isso para nós. Então, nós vamos ser julgados pela luz que nós temos. Haverá pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E existe uma profecia no Antigo Testamento, onde o profeta diz assim, que quando os salvos chegarem nos céus, elas vão perguntar para Jesus assim, que feridas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? Eles não conheciam a história da cruz, mas eles viveram de acordo com a luz que eles receberam. E se você for aqui um pouquinho à frente para o livro de Atos, para Romanos, algumas páginas aqui, olhe para o livro de Romanos,
primeiro capítulo, olha para o verso 20, página 754. O livro de Romanos, no capítulo 1, verso 20, olha o que Paulo escreveu. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os atributos de Deus são percebidos pelas coisas que foram criadas. Então pode ser que há pessoas, pense você numa tribo indígena, numa isolada floresta do mundo, que nunca ouviu falar de Jesus nem da existência de Bíblia, mas na natureza ele viu dos atributos de Deus. E ainda há um terceiro elemento. O Espírito Santo trabalha com todo ser humano, no sentido de levá-lo ao arrependimento, à contrição com Deus. Então não importa quem seja a pessoa, o Espírito sempre atua na mente dela para levá-la à conversão. A natureza mostra quem é Deus. E então o conhecimento destas coisas é que vai ser a base para o julgamento das pessoas. Viveram de acordo com essa luz? Então eles poderão ser salvos ou perdidos. Com relação a conhecer, você vai sim conhecer teu pai, nós vamos conhecer nossos familiares, nós vamos nos conhecer, porque Jesus falou assim, quando nós chegarmos nos céus, nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Bom, para mim me assentar à mesa com eles, eu vou ter que saber quem eles são. Eles existiram e vão guardar as mesmas características. Então ninguém aqui vai mudar de personalidade, nós vamos ser as mesmas pessoas, só que agora glorificados sem a presença do pecado. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos vamos continuar aprendendo a respeito da santificação. Não saia daí, nós voltamos em alguns minutos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, aprendendo a respeito da santificação. Vimos no primeiro bloco que a salvação de Deus ela é dinâmica e ela acontece em 3 tempos. No passado, somos salvos na justificação. No presente, somos salvos na santificação. E no futuro, seremos salvos na glorificação, que é um evento que está guardado para o dia da volta de Jesus. Um pouquinho mais sobre esse tema. Quando nós entendemos a salvação em 3 tempos, nós temos que entender o seguinte: ser justificado ou ser salvo no passado é sermos libertos da culpa do pecado. Ou seja, Cristo substitui a nossa vida de pecado pela sua vida de santidade. Então nós somos libertos da condenação do pecado. Na santificação, quando eu consagro hoje a minha vida a Deus e vivo de acordo com os ensinamentos da palavra, eu sou liberto do poder do pecado. O pecado não opera mais no meu coração, mas opera agora Cristo. A natureza espiritual sobrepuja a natureza carnal, que ainda está aí, mas a natureza espiritual prevalece sobre a carnal. Então eu sou salvo do poder do pecado. E na glorificação, que só se dará quando Jesus voltar, eu serei salvo da presença do pecado. O pecado não mais existirá, ele deixará de existir. Então é por isso que a salvação se opera em 3 tempos. É o libertamento do povo de Deus de todo o pecado. A isso nós chamamos a salvação presente de santificação. É o hoje, é o dia a dia com Jesus Cristo. Bom, Jesus usou uma metáfora muito interessante em João capítulo 15. E eu queria convidar você a lermos o que Jesus ensinou sobre santificação. Em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus declarou: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E no verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você percebe que uma palavra que apareceu aqui no texto e é chave,
permanecer. Essa é a palavra. Jesus, para ensinar os discípulos a respeito da santificação, do crescimento na graça, ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Nenhum ramo produz fruto se não estiver ligado ao tronco. É impossível você pegar um galho de uma árvore, decepá-lo, separá-lo do tronco e ele produzir fruto. É impossível, porque a seiva que o alimenta vem da raiz e passa pelo tronco. Olha como Jesus era especialista no ensino. Bem conhecidos dos discípulos, eles estavam habituados com esta cena. Jesus disse: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Que fruto é esse? Paulo falou, os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, 23. Paz, mansidão, domínio próprio, benignidade. Ou seja, estes são os frutos que nós produzimos por estar ligados a Cristo. Maria? Então, pastor Arilton, você está falando de santificação. Santificação é ser santo, viver a palavra de Deus. É isso? Certo. Entendi? Então, aí no caso, você, né, um homem de Deus, né, um pastor, vive a palavra de Deus. Então, você se considera um santo? Claro. No sentido bíblico, essa é a questão. Quem é santo? A palavra santo na Bíblia, na sua etimologia, ela significa separado. Esse é o significado de santo na Bíblia. Então, quem é que foi separado? É alguém que vivia de acordo com as diretrizes do mundo, a algum momento ele conheceu o Evangelho e ele deixa de seguir as vãs filosofias, a corrente que o mundo apresenta, para seguir agora a palavra de Deus. Ele foi separado do mundo. Nesse sentido, é que ele é santo. É por isso que as cartas de Paulo começam assim: aos santos em Éfeso, aos santos em Filipos. Quem eram os santos que Paulo se dirigia? Os membros da igreja, que haviam aceitado a Cristo e haviam abandonado aquele mundo que eles viviam de pecado. Então, e você, então, também é uma pessoa livre do pecado? Quer dizer, você não comete pecado? Deixa eu voltar a esse slide e eu respondo sua pergunta. Aqui, nós somos livres da culpa do pecado. Não precisamos mais morrer, porque Jesus morreu por nós. Fomos justificados. Aqui, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Só que nós só seremos salvos da presença dele na glorificação. Então, ainda que nós estejamos salvos, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. E enquanto eu estou ligado a Cristo, que é a videira, eu estou liberto do poder. Agora, a Bíblia também diz assim: o pecado jaz à porta, a ti convém resistir a ele. Então, todos os dias, não importa quem seja, todo ser humano é tentado. É o pecado. Nós devemos aprender uma coisa: ninguém peca na presença de Jesus. Ninguém. Toda vez que você peca, é porque você saiu de perto dele para cometer o pecado. Na presença dele, você não peca. Então, quando uma pessoa quer escolher o pecado, ela tem que sair de perto dele. Porque na presença dele, você não consegue pecar. Você quer respeitar, você quer estar bem. Assim é com Deus também. Fátima? E quem peca e não se sente perdoado, não consegue se livrar daquela culpa, no caso do primeiro slide ali que o senhor passou, pastor? Há pessoas que cometeram pecados e você pode não se livrar desse sentimento de culpa porque talvez não passou ainda pelo verdadeiro arrependimento. É porque é o arrependimento que vai te ajudar a se livrar do sentimento de culpa. Agora, muitas pessoas também não se livram do sentimento de culpa pelo não conhecimento do Evangelho. Eu vou explicar. Quando Cristo nos perdoa, a promessa dele é o seguinte: eu vou perdoar você e vou lançar o seu pecado nas profundezas do mar e deles não mais vou me lembrar. Lembra do profeta? É isso que ele ensina. Agora, quando uma pessoa não conhece plenamente o Evangelho, ele não sabe como funciona essa questão do perdão.
e ele fica preso a um ato que ele cometeu no passado e ele não se sente perdoado. Nós temos que aprender a confiar em Cristo, que nos perdoa. E quando eu entendo como funciona o perdão, que Deus nos perdoa, Deus esquece, eu também devo esquecer. Existe um texto que vai nos ajudar. Deixa eu ver se é o próximo aqui. Aqui vai nos ajudar. De quem é a obra de santificar? Santificar tem a ver com livrar da culpa, porque nós também caímos no processo de santificação. E aí Paulo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Deus quem nos santifica. E Ele faz essa santificação de que forma? Ele nos santifica através da obra do Espírito. É o Espírito que nos santifica todos os dias. Em João 14, verso 6, Jesus diz assim: quando viesse o Espírito Santo, Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem nos convence. Então, se alguém não se sente perdoado, talvez porque não conhece da graça de Cristo, da capacidade e da vontade que Ele tem em perdoar. E quando a gente aprende isso, a gente começa a entender que Deus perdoa e que a gente também tem que se perdoar. E é dessa forma que o Espírito vai nos ajudando, vai nos fortalecendo diariamente nesse caminho de santidade. Paulo vai falar também sobre santificação e Paulo enfatiza algo muito interessante aqui em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí, apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com o século e passar por uma renovação da mente. Que renovação é esta? É a renovação que o Espírito opera na minha mente, quando Ele vai me desligando das coisas carnais e me ligando às coisas espirituais. E isso é santificação. Alguém ilustrou santificação colocando as duas naturezas que nós temos, a carnal e a espiritual, como duas onças. E você alimenta apenas uma delas. E a outra você deixa faminta por dias. E quando aquela que não se alimenta está quase morrendo, você põe as duas para brigar. Quem vai ganhar a luta? Certamente é que se alimentou. Assim é com as nossas naturezas. Se você alimenta a natureza espiritual, ela se fortalece, a carnal enfraquece. Se você alimenta a natureza carnal, ela se fortalece, a espiritual enfraquece. O que é santidade? É viver alimentando a natureza espiritual. E como eu alimento a natureza espiritual? Lendo a palavra de Deus, frequentando a igreja, orando, ajudando as pessoas, pregando do Evangelho de Cristo, ensinando para os outros o que Jesus ensinou. E é dessa forma que eu fortaleço a natureza espiritual. Quando vem a prova, o que acontece, Maria Cida? Quando vem a prova, a natureza espiritual está forte, ela resiste à prova. E quando é que a gente cai? Quando a gente enfraquece ela, alimentando a natureza carnal. Aí eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não frequento a igreja, a natureza espiritual fica fraca. Quando vem a tentação, a gente cai. Mas mesmo quando a gente cai, ainda há uma promessa de perdão, de restauração. Então esse é o plano que Deus tem. É isso que a gente chama de santificação. E o segredo é ficar ligado à videira, que é Jesus Cristo. Jaqueline? O senhor falou que a frequentar a igreja nos fortalece. Qual a importância de realmente... Porque hoje em dia tem muita gente que fala, eu não frequento igreja, mas eu tô bem em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa. Qual a importância de realmente frequentar uma igreja para se fortalecer? Se você vai para Atos capítulo 2, assim quando começa a igreja cristã primitiva, Atos capítulo 2 vai dizer que eles estavam juntos em tudo, no comer do pão, nas orações, louvavam a Deus de casa em casa e no templo. Então havia a vida cristã em comunidade. Não só havia a vida religiosa particular, nas orações, na devoção,
na leitura da Bíblia, mas havia a vida cristã coletiva. E essa vida cristã coletiva, ela se dava no templo. Então, hoje nós não temos mais o templo, hoje nós temos as igrejas. Então, a igreja é um local que deve nos reunir para estudarmos a palavra de Deus, para nos confraternizarmos como irmãos, para louvarmos a Deus. E o autor de Hebreus diz assim: não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, o autor de Hebreus nos motiva a irmos congregar. O salmista tem vários salmos que diz, né, que nós devemos ir à presença de Deus com louvores, com cânticos. Então, o culto congregacional, ele está presente em toda a Bíblia. E quando na igreja você tem estudo da Bíblia, você tem momentos de oração, de confraternização, isso de fato faz-nos crescer espiritualmente. Ninguém vive o cristianismo isolado. Na Bíblia não tem cristianismo isolado. Essa ideia de ermitão, de alguém que é cristão, que quer viver isolado para ser cristão, ela não é bíblica. Não existe cristão isolado na Bíblia. O cristianismo é vivido em comunidade. E Paulo vai usar, a Bíblia usa várias figuras de linguagem para descrever essa comunidade. Paulo fala do corpo, né? Que o olho não pode dizer que é mais importante e vive sem o braço, ou o braço dizer que é mais importante e vive sem a perna, porque todos os órgãos são interdependentes. Assim é com a igreja. Todos nós somos dependentes uns dos outros. E é nessa dependência que nós nos fortalecemos espiritualmente. Maria Cida? Então, é uma dúvida, assim, é que você disse assim, até quando a Vanessa, né, falou sobre a questão do pai, ela perdeu o pai muito novo, então ela acha que ele não teve a salvação, não é isso, Vanessa? Então, assim, aí você falou que Deus não vai cobrar de alguém que não conheceu. Ele vai ser julgado pela luz que Pela ele luz teve. que ele teve. Então, uma pessoa, né, que comete um pecado, no caso, a gente está aqui, né, essas semanas, aí eu não trato bem minha colega, eu estou sempre assim ignorando, fazendo ela ficar com a autoestima baixa. Então, isso para mim é pecado. Claro, Mas eu não tenho consciência disso. ok? Então, isso para mim não seria um pecado? É pecado, mas você vai ser perdoado por isso, por não saber que era pecado. Na língua grega, o apóstolo Paulo usa dois termos, áfesis e páresis. São palavras que o apóstolo Paulo usa. Uma delas significa perdoar, a outra significa ignorar. Deus perdoa e Deus ignora. Deus perdoa quando você sabe que é pecado e pede perdão. Deus ignora quando você pratica sem saber que estava errando. Deus ignora isso. Qual é o conselho que o apóstolo Pedro nos dá a respeito da santificação? Pedro diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Percebam as palavras que o apóstolo está usando. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Você não pode ser o mesmo crente que você era há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça? É esse aprofundamento religioso. O que é crescer no conhecimento? É o que nós estamos fazendo. É abrir a Bíblia, é ler, é descobrir, saber o que é certo e o que é errado. Isso é crescer no conhecimento. Nós não podemos parar de crescer no conhecimento, porque crescer em conhecimento e em graça é parte do processo da santificação. Então, o convite para nós hoje é: você está disposto a tomar a decisão de se relacionar com Cristo diariamente através da oração e do estudo da Bíblia? Está disposto você a abrir o seu coração à influência do Espírito e permitir que Ele te transforme à imagem de Cristo? Isso é santificação. Então, o que é ser santo? Não é nunca cometer pecados, mas é buscar ser semelhante a Ele. É buscar levar uma vida de obediência, em conformidade com a palavra dEle. E isso só é possível por uma vida de comunhão, ilustrado por Cristo na figura da figueira. Eu sou a figueira, vocês são os ramos. Então disse Jesus: se vocês ficarem ligados a mim, o verbo lá é permanecer, né?
Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Agora veja, você se encontra com um cristão que, como a Maria Aparecida tinha mencionado o caso, trata mal as pessoas, vive criticando, menosprezando, fazendo mal ao próximo, ofendendo, mentindo. Esse cristão está conectado com a videira? Não. Agora você encontra uma pessoa amável, bondosa, que se interessa pelo bem-estar de todos, que compadece daqueles que sofrem, que procura ajudar. Estas boas obras podem estar evidenciando que essa pessoa tem uma relação com Jesus Cristo, uma comunhão com Ele. E é por causa disso que essas coisas estão sendo produzidas. E eu volto ao último ponto aqui. Estão lembrados de quando eu falei de que a justificação é suficiente para a minha salvação? Porque Cristo me perdoou. Daí vem os frutos do Espírito. Agora, se eu não fico perto dele e quiser praticar boas obras, eu até consigo. Mas que valor elas terão? Nenhum. Sabe por quê? Porque até as nossas boas obras separadas de Cristo, elas são más obras. E infelizmente há uma linha do cristianismo na atualidade que te ensina a alcançar a salvação praticando boas obras. E este não é o plano de Deus. No plano de Deus existem boas obras, mas elas não são o caminho para a salvação. Elas são o resultado da salvação. Então, quem pratica a boa obra esperando ser salvo, está tentando o impossível. Agora, quem é salvo por Cristo depois de uma entrega, naturalmente ele vai praticar as boas obras. E essas boas obras, na vida dele, são até inconscientes. Por quê? Porque ele não está planejando praticar boas obras para ser salvo. Mas como ele foi salvo, ele pratica as boas obras. É de forma inconsciente. Eu não sei se você aprendeu na sua igreja de que você tinha que praticar algum tipo de obra para então ser salvo. Hoje, a palavra de Deus se revela para você e te mostra de que nós não conseguimos praticar boas obras para ser salvos, mas que aquele que é salvo por Jesus Cristo naturalmente pratica as boas obras. Então, as boas obras fazem parte do plano de Deus, não como um caminho para a salvação, mas como um resultado da salvação. E elas não têm valor para a salvação dele, porque a nossa salvação ela depende exclusivamente da graça de Jesus. Aprendemos também de que nós fomos salvos no passado, mas somos salvos no presente, no processo de santificação. E seremos salvos na glorificação, que só se dará quando Jesus voltar a essa terra. Por isso, o convite para você e para todos nós hoje é: vamos viver uma vida de santidade. E santidade não significa impecabilidade. Quando nós cairmos, nós temos que clamar a Cristo para que Ele nos erga e nos fortaleça para cada vez mais vivermos na presença dEle. Arautos do Rei vai cantar uma música agora. Eu queria convidar você a se colocar nas mãos de Cristo e permitir que esse processo de santificação ele aconteça na sua vida. E se Deus nos santificar no nosso dia a dia, se nós produzirmos os frutos de estarmos ligados à videira, quando Ele voltar, nós receberemos a transformação final, que a Bíblia chama de glorificação.